Desde que os campos de exploração de petróleo em áreas do pré-sal foram descobertos, o assunto não sai mais de pauta. Os campos ficam, em sua maioria, em áreas marítimas de alguns estados do Sudeste. Mas os royalties da exploração do petróleo também são cobiçados pelas demais unidades da federação. Surgiu o impasse e hoje a discussão é sobre o regime ideal de partilha dos lucros da exploração do pré-sal e outras matrizes. O deputado Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro, é o convidado de hoje do Palavra Aberta para falar sobre o assunto. Deputado, muito obrigado aqui pela sua visita no Palavra Aberta. Quer dizer, o Rio de Janeiro é um dos estados que tem a maior concentração, se não for o que tem a maior concentração de óleo, de petróleo no pré-sal, né? Quer dizer, é o estado que deveria ser o mais beneficiado por essa descoberta? Com certeza. Hoje, o Rio de Janeiro, ele é, vamos dizer, um dos maiores fornecedores de petróleo do país. E com isso, né, ele tem que estar aí com bônus. O maior bônus, eu sempre, como carioca, eu defendo essa questão da maior parte dos royalties permanecer dentro do nosso estado. Porque também tem o ônus. Você vê que com a criação aí hoje desse grande minério, da fabricação, do que traz a poluição do petróleo, não é só o bônus, nós temos os ônus. Então, poluição, tem a questão da agressão à própria natureza, afeta a pesca. Então, tudo isso, eu acredito hoje, que é um ressarcimento. Não é nem a questão de dividir. Hoje se fala muito dentro de uma igualdade com todos os estados. Mas o que sofremos hoje com a questão da pré-sal ou da própria busca do petróleo, de refinarias, que está dentro do estado. Então, existe uma necessidade, sim, de permanecer com isso. Você vê que o estado do Rio de Janeiro, quando capital federal, nós tínhamos uma estrutura. Quando transferida para cá, quando perdemos, ficamos ali como fazer e o que fazer para se manter aquela estrutura, para continuar o desenvolvimento, fazendo dentro da área do transporte, ou educação, ou saúde, etc, etc. Daí, graças a Deus, nasce ali a questão dos royalties do petróleo. É onde nós temos a condição do crescimento do estado do Rio de Janeiro. É onde, graças a Deus, com a Vale do Rio Doce, depois vem o BNDES, dessa estrutura toda que vem a formar esse estado. E hoje querem praticar essa injustiça de tirar ou fazer uma iguaria aí, igualar, né, com todos os estados. Agora, deputado, a gente sabe que assim como o Rio de Janeiro tem a produção do petróleo, tem lá uma alta concentração dessa riqueza, outros estados possuem as suas riquezas também. Quando se fala em divisão de royalties, hoje o que está em discussão é especificamente o petróleo ou as outras riquezas dos outros estados também? Não, as riquezas dos outros estados, desde o momento que no meu estado temos a maior parte em petróleo, seja petróleo, pré-sal, seja esse ouro negro, vamos chamar assim, você vê que em Minas, o que tem-se de pedras preciosas, o que tem, a gente não pode chegar em Minas e falar, vamos dividir os royalties do minério, vamos dividir a questão do ferro, vamos discutir tantas outras riquezas que há no estado, vamos lá para o Rio Grande do Sul, vamos ver o que a gente pode colher da soja, Curitiba, será que a gente pode tirar uma participação disso para os outros estados que não produzem? Não é. Eu acredito que os ouvintes, que é o pessoal que está participando da TV aberta, está ciente da nossa briga, que nós não abrimos mão. A minha luta é como desde o próprio Getúlio Vargas disse, petróleo é nosso. Nosso que eu digo, o estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Deputado Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro, como é que está essa negociação aqui dentro da Câmara dos Deputados? Hoje nós estamos tentando, de um tudo, nós louvamos a atitude do nosso ex-presidente Lula, que vetou essa questão do Ibsen Pinheiro, dele querer igualar, dividir, meter a mão daquilo que é direito, daquilo que é parte da nossa riqueza do nosso estado do Rio de Janeiro, e temos esse veto. E acredito que não possa mudar, não. Eu acho que não deva mudar, não deve se mexer. A bancada do Rio teve uma reunião nesses dias aí, na casa, aonde brigamos para permanecer com os royalties daquilo que está e não mudar. Os outros estados do Sudeste, que também têm áreas importantes, é o caso do Espírito Santo, de São Paulo, estão juntos com o Rio de Janeiro nessa questão? Exatamente. A bancada de São Paulo, a bancada do Espírito Santo, estamos numa só missão, não abrir mão disso.
Agora, também muito se fala, deputado Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro, muito se fala também na questão do pacto federativo. Quer dizer, imagino que com os estados, as bancadas dos outros estados, quando argumentam a favor da divisão dos royalties, devem utilizar a questão do pacto federativo como um argumento forte. Não há como se fazer aí uma divisão que seja justa para que os estados todos possam participar, cada um com sua riqueza? Eu acredito que a verba da União, ela já é favorecida. Existem vários movimentos do próprio parlamentar de cada cidade, de cada estado, dele brigar por suas emendas e levar de uma forma para beneficiar o seu estado. Então, não tirar de um estado que produz, que tem ali o seu bônus, e aí quem vai acatar com a melhoria em si, de não trazer a agressão, o próprio desenvolvimento do pré-sal. O pré-sal está em estudo, existe, é uma realidade, mas o que vai trazer de danos para aquela região nossa ali do estado do Rio de Janeiro? Então, precisamos sim ter investimentos para continuar a boa pesca, para dar sustentação à família que vive de boa pesca. A poluição, para não agredir a população do estado do Rio de Janeiro. Uma vez, deputado, que esses recursos, que esses royalties comecem a gerar dividendos para o estado, tanto para o governo estadual como também para o governo federal, em que áreas o senhor acha que são as áreas prioritárias para que esse dinheiro seja investido? Com certeza. Um dos motivos maiores da minha briga, da minha luta, do meu empenho aqui dentro, juntamente com a bancada, precisamente, que eu acompanho diariamente pela programação na qual eu tenho feito no meu estado, a programação que fazemos lá pela AM, pela Rádio AM 1180, então nós temos uma programação onde eu posso ouvir diretamente as queixas, os desejos e a necessidade da população carente, onde me fala de ir ao hospital público e não ter o médico para atender, de não ter o exame naquele momento, de seguir uma fila para ter um atendimento. Quem sabe dias, semana e meses. Eu acredito que a minha briga para permanecer essa verba, e vou fiscalizar, seja qual for o governo, seja qual for o partido, eu estarei pronto para caminhar para a área de saúde, que é um investimento preciso. Após isso, também a educação. Eu acredito que tem como de fazer escolas, claro, do incentivo do próprio professor, de dar uma condição melhor, de estruturar mais os professores, como também de trazer, vamos dizer, inovar a maneira de aprendizado, torná-los mais técnicos. Eu acredito de um investimento também técnico, profissional, do pessoal já do ensino fundamental, do ensino superior também. Deputado Francisco Floriano, do PR, agora, o assunto é bastante polêmico, né? Já está sendo discutido há algum tempo. Você acha que há algum risco de a exploração começar a gerar lucros e o assunto ainda não está completamente dirimido aqui no Parlamento, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal? São 513, né? 512 homens com mais... A gente brigando, cada um tem a sua área de defender, e é um assunto polêmico, né? Eu acredito que a Dilma, que é a nossa presidenta, ela possa permanecer na mesma posição do ex-presidente Lula, que é isso que a bancada do Rio de Janeiro tem a defender, tem a continuar nessa linha, entendeu? Nós não queremos impedir o desenvolvimento de nenhum outro estado do nosso país, mas se nós fomos eleitos para defender, porque as pessoas, o eleitor nos colocou para isso, então nós vamos brigar pelo direito do povo do Rio de Janeiro. Então sabemos que é polêmico e poderá sim ainda estar produzindo, e dentro, se permanecer o atual, o Rio de Janeiro vai agradecer sempre, né? Tá certo, deputado Francisco Floriano. Muito obrigado aqui pela sua presença no Palavra Aberta. A gente agradece a sua visita. E nós nos encontramos no próximo programa.